The Walking Dead, nona temporada, quinto episódio, e temos agora a passagem de tempo de 6 anos, eu ia dizer 9 anos, de 6 anos. Muito bem, The Walking Dead avançou bastante, vou abordar essas mudanças e também falar sobre o episódio como um todo. Antes de continuar, saiba que aqui tem spoilers de The Walking Dead, então só fica caso você tenha assistido de fato o episódio ou não tenha problema com spoilers, tá? E também, antes de continuar, só uma coisinha, vou dar aqui o meu descanso em paz para o Stan Lee hoje, dia 12 de novembro de 2018. Stan Lee nos deixou. Walking Dead, muita gente não lembra, mas originário nos quadrinhos, né? Os quadrinhos que Stan Lee tanto mudou lá na década de 60, fazendo os personagens mais quebrados, fazendo os personagens mais reais. Só o fato de se fazer quadrinho hoje em dia, de alguma forma você já está sendo influenciado por Stan Lee. Só o fato de você ler quadrinhos, você está influenciado por algo, por uma arte que foi fortemente influenciada, que foi fortemente, que precisou muito do Stan Lee ali na década de 60, 70, quando a Marvel teve o seu levante diante da DC Comics. Então fica aí meu descanso em paz para o mestre, para aquele que muito me acompanhou durante toda a minha vida. E é isso, agora vamos lá para o episódio de The Walking Dead. A partir de agora, spoilers, tá? O episódio ele começa muito bonito, inclusive, com a Hermione ali. Com a Hermione? O que vem a Hermione? Com a Michonne falando sobre seguir em frente, sobre ter um pouco de Rick, sobre achar esperança em cantos que não, teoricamente as pessoas não estão procurando mais. Legal porque 6 anos, cara, 6 anos é muito, é uma Copa do Mundo e meia. Então, olha o tanto que você muda em 6 anos, imagina o tanto que aconteceu na vida dessas pessoas aí em 6 anos, né? E ela encontrando o soldadinho ali, depois a Carol vendo a plantinha nascer ali, os zumbis que estão bem mais podres, bem mais destruídos, mas mesmo assim tem vida dentro deles, é muito poético isso. Os zumbis estão absurdamente destruídos, porém a minhoquinha ali alimenta o passarinho que leva para os seus filhos, né, para os seus filhotes, por aí vai. E já tem as plantinhas ali no zumbi. O Daryl o Daryl que esbarra com o zumbi e deixa ele lá, né? Cada um encontrando a vida. A Michonne encontra o soldadinho, o Daryl encontra um pouquinho de vida nesse zumbi, a Carol encontra um pouquinho de vida dentro, sei lá, num local onde não está propício a nascer uma planta tão bonitinha. Todo mundo se reencontrando, né? É isso que é o episódio. Por isso, o recorte. A partir de agora, as pessoas vão ter um novo rumo, ter uma nova abordagem aí de vida. Carol de cabelo grande, o cabelo bem branco, inclusive, muda a personalidade, incrível, né? Como muda a personalidade. E ela tá sendo rainha mesmo do reino, né? Tá junto com o rei e tá sendo rainha. Muito respeitada, principalmente pelo Jerry, né? A Michonne falando sobre esperança, também o visual diferente. Só que uma coisa que me chama a atenção do visual da Michonne, ela tá sendo respeitada, mas num lance de temida. Ela está sendo temida e respeitada ao mesmo tempo, algo que eu vou falar daqui a pouco. O Eugene está com o cabelo igual no arco dos quadrinhos, então já dá alguns, entre aspas, spoilers, não vou trazer porque é dos quadrinhos, mas do que pode acontecer ali na relação dele com a Rosita e por aí vai, coisa que eu também vou aprofundar aqui. O Aaron está com uma mão nova, então uma mão altamente steampunk. Eu também vou falar de steampunk mais na frente, mas eu vou falar de um conceito novo que é o zumbi punk. Eu falo já sobre isso. O Eugene tá todo bichão, né? Tá matador, mudou bastante isso. Bem legal. Então vamos lá pro reino. No reino a gente rapidamente é apresentado ao Henry grande e ao príncipe. Ele chama inclusive o rei de pai, chama a Carol de mãe, né? Então, por aí vai. O reino sempre sendo reconstruído. Isso leva a entender que eles tiveram sim, por que não, alguns confrontos nesses 6 anos. Só que o que me chama a atenção, o rei falando que, infelizmente, as 5 comunidades não estão juntas. 5 comunidades? E por que não estão juntas? O que é que houve? Há uma proximidade com o Hilltop, porque há uma proximidade de Alexandria com o Hilltop, porque a gente vê ali a turma da Magna sendo levada para lá, ou pelo menos cogitou-se levá-los para lá. Fica aí o destaque para o fato de que as comunidades não estão necessariamente juntas, mutuamente se ajudando, por aí vai, né? O Henry vai lá na missão dele, e na missão reencontra com os Salvadores.
Acho importante esse reencontro para fechar o arco que foi apresentado no episódio anterior. Desculpa, por mais que haja uma passagem de tempo, fechar esse arco faz sentido. E também para reposicionar a Carol. A gente viu que a Carol estava um pouco passiva, né? Aceitar da aliança, aquele negócio todo. E aí, em seguida, ela volta a ser a badass, né? Ela volta a ser a Mad Carol de sempre. Até que encontra o Daryl. O Daryl praticamente aparece no começo e no fim do episódio. Em Alexandria, a Michonne chega meio dona de tudo, mas rapidamente a gente descobre que tem um conselho. Conselho liderado pelo Padre Gabriel. Sim, Padre Gabriel, inclusive com o chapéu que é utilizado veementemente nas HQs, finalmente, né? Finalmente esse chapéu. O conselho se reúne para saber se recebem ou não a Magna. Percebo também um pouco mais de destaque ao Siddiq, personagem que tem que ter muita relevância aí no futuro próximo da série, mas é um personagem que precisa ser trabalhado rapidamente. E na reunião do conselho, aí a parte melhor do episódio pra mim, que é o Jacob. Eu chamo de Jacob porque é de Animais Fantásticos, né? Mas é o Luke, o Dan Fogg, eu acho que é o nome dele, ali contando sobre eles, contando a história deles. A gente vê a câmera passando entre um e outro, e o traveling muito bonito, uma parte muito interessante do episódio, e mesmo assim a Michonne diz ao final que sempre vai se lembrar no caso dos acontecimentos lá com o Rick, ou de acontecimentos recentes de ter deixado gente entrar, e por isso ela tá um pouco mais agressiva. Não só agressiva, mas, como eu falei, muito respeitada. Ela parece ser que é meio temida, né? As pessoas meio que temem um pouco a Michonne, muito provavelmente por coisas que vão ser exploradas aí em flashback. Seguindo ali na história da Michonne especificamente falando, ela tá com outra criança, filho do Rick, é o Rick Jr., o RJ. O menino já tem 6 anos, ou seja, quando o Rick morreu, deixou um filho, né? Deixou a Michonne grávida. Provavelmente isso também vai ser abordado em flashbacks. Vamos ver qual é a personalidade desse menino. Mas a ideia dessa criança é que ela seja a Judith nesse novo mundo, né? Uma vez que a Judith assumiu a persona do Carl, em comparação aos quadrinhos, então o RJ, aí, o filho do Rick com a Michonne, assume aí a personalidade da Judith. Nos quadrinhos, nota-se que eles tentando corrigir a falta do Carl, mas acaba sendo um acerto, por que não? Quero saber as tramas envolvendo esse menino, quero saber muito disso, né? Destaque para o padre e a Rosita, eles estão de pegação. Nos quadrinhos o padre não tem pegação com ninguém, mas aqui na série eles gostaram, né? Aparentemente gostaram bastante. Colocam o padre com a Anne, depois agora com a Rosita. E o triângulo amoroso, nos quadrinhos o triângulo amoroso é Rosita, Eugene e o Siddiq. E aqui o triângulo amoroso aparentemente vai ser o Padre Gabriel, a Rosita e o Eugene. Nos quadrinhos a Rosita e o Eugene namoram, mas aqui é diferente. E o lance de ser diferente coloca aí o Eugene numa posição que, cara, infelizmente eu não posso dar spoiler, mas coloca aí o Eugene provavelmente substituindo o papel do Siddiq ali nos quadrinhos. Se vai acontecer ou não, são outros 500, sendo para os próximos capítulos. Mas prestem bem atenção nesse triângulo amoroso, tá? E prestem bem atenção como o Eugene nutre sentimentos amorosos pela Rosita. Se eu estiver enganado, por favor, me corrija. Nesse núcleo tem uma coisa que me chama a atenção, e aí eu vou conectar com o núcleo lá da Carol, que é o pessoal utilizando bancos de carro em carroça. Não só bancos de carro em carroça, mas também pneu de carro, né? Então é um mundo pós-apocalíptico, realmente assumindo a evolução que há no pós-apocalipse, coisa que não deu tempo de se fazer ainda antes da passagem de tempo. E aí eu vou casar isso com outra coisa, que é os Salvadores utilizando os zumbis como cavalos. Ideia massa, bicho. Pouco explorado, né? Poucas vezes isso foi explorado aí na cultura pop. Por isso que eu chamo que, em vez de ser steampunk, a gente tem a mão do Aaron, que é meio steampunk, a gente tem a carruagem, que é como se fosse... O steampunk é a evolução da sociedade baseada no vapor, né? Em vez de ser a eletricidade, é o vapor. E aqui é a evolução da sociedade baseada no zumbi. Então, baseado no que tem. Por isso que eu tô chamando de zumbi punk. Zumbi punk. Zumbi punk é ódio, né? Zumbi punk. Zumbis funcionando como cavalo. E por que não os zumbis funcionando como defesa aí pro que é apresentado nesse episódio, os sussurradores. Ao final do episódio, os zumbis falam ali entre si. Obviamente, o Eugene e a Rosita ficaram, what the fuck, o que é que aconteceu? Eles estão evoluindo, o que é que eles estão? Mas a gente sabe bem, são sussurradores, um bando gigante, que vai dar
muito trabalho. E esse trabalho, cantei a pedra no episódio anterior, e esse trabalho, provavelmente eles vão ter a ajuda, não os sussurradores, mas a turma de Alexandria, Hilltop, o Reino e por aí vai, eles vão ter a ajuda do Negan. O Negan mudou bastante nesses 6 anos. Olha o Negan no episódio anterior e olha o Negan agora. Mudou muito nesses 6 anos. A Judith está, de fato, recebendo a missão do Carl, que é ficar ali do lado do Negan, entendendo a persona do Negan, conversando com ele, e muito provavelmente o Negan vai ser utilizado aí como um líder militar, digamos assim, alguém que vá de encontro aos sussurradores. Eles estão pintando como um Negan bonzinho, mas ainda tem aquela lábia que só o Negan sabe falar, e ele é quebrado pela menina, que menina inteligente, né? Ele é quebrado pela Judith, dizendo e também definindo a personalidade dela quando ela diz que gosta dos números porque os números não os julgam se uma pessoa é boa ou é ruim. Eles simplesmente são números, né? Eles simplesmente estão, entre aspas, certos. Então, define a personalidade dela, por isso que ela fica ali conversando com o Negan, e mais ainda, né, coloca o Negan ali gostando da menina, porque ele gostava do Carl justamente por esse impacto que uma criança gerava nele. E agora a Judith, uma criança, mais criança ainda, também gerando impacto nele. Ele adora esse tipo de coisa, diga-se de passagem. No final a gente vê a Michonne ali com um X nas costas, isso não tem nos quadrinhos, me corrija se eu estiver errado. Então, o que de achos é esse X? Foi alguma coisa no rim, ela precisou receber um rim ou precisou doar um rim, o que é que houve, né? Esse X aí vai ser revelado nos próximos episódios, mas como deram muito enfoque, tem alguma marmota aí, com certeza. Eu diria que um bom episódio de volta, um pouco lento ali no começo, mas que depois pega embalo. Tô muito curioso para saber como é que vai ser o arco dos sussurradores, como é que vão ser as adaptações, quem assume o papel de quem. Alguns personagens não apareceram nesse episódio, como a Enid, por exemplo, a Meg, que saiu da série. Eles vão ter que ter uma explicação, eles vão ter que dar uma explicação muito interessante, tanto para a saída da Meg, tanto também como alguns personagens que eles, por algum motivo, escolheram ainda não abordar. Comenta aqui, cansei. Comenta aqui embaixo, me diz o que é que você achou desse episódio e diz também o que é que você achou dos meus comentários. Se gostou do vídeo, já sabe, joinha, se não, dislike. Até o próximo episódio e tchau.